pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a pintura do rostinho da Veronique. Então já tenho aqui o rostinho dela já cheio e vou passar aqui os materiais que a gente vai usar. E para essa pintura nós vamos usar, ó, canetinhas. Esse aqui é um piloto, aqueles de marca CD, bem fininho, tá? Mas o ideal é que seja canetinha micron, tá? Esse aqui é preto. Canetinha micron marrom, uma caneta fantasminha, tá? Pra gente tá fazendo as marcações, um lápis e os pincéis. Esse aqui é um pincel mais macio, que eu vou usar no blush. Esse aqui é um pincelzinho de maquiagem. Tem um outro aqui também, ó, pra também usar também com o blush, né? Esse daqui é um mais fininho, que é pra gente fazer a aplicação da tinta. E as tintas que eu vou usar são da Acrylex, tinta para tecido. Vou usar o branco, azul para fazer a cor da íris. Aqui você pode usar a cor que você quiser. E o preto. Para fazer as marcações, eu vou usar aqui, ó, 2 pedacinhos desse cordão. Esse aqui é um fio de sacaria. E também um alfinete, que eu já coloquei bem aqui atrás, ó. E a marcação desse rostinho, gente, é passando aqui bem no meio da orelhinha. Prende aqui atrás. Então, depois de alinhar aqui as linhas, a gente vai fazer as marcações. Eu tô usando a caneta fantasminha. E aqui, bem nesse cruzamento aqui dessas duas linhas, eu vou fazer aqui um pontinho, tá? É um pouquinho acima, ó, um pouquinho acima. Dessa linha do meio pra cá, eu vou marcar, dividir em 3 partes iguais. Mais ou menos 1 centímetro que vai dar. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou fazer um círculo agora aqui dentro, ó. Eu vou começar ele em cima dessa linha. Olha só, vou deixar ele mais perto daqui, ó, mais pertinho aqui do início do que daqui do outro lado, tá? Então, vou só fazer o círculo. Eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado, ó. Passo aqui bem pertinho e venho. Agora, gente, a gente vai fazer essa primeira parte aqui, ó, como se eu estivesse contornando aqui esse círculo, tá? Vou passando aqui, ó, bem próximo, bem pertinho, quase tocando o círculo. Como se eu estivesse contornando mesmo. Ó, chegando mais ou menos perto aqui, ó, nessa mesma altura aqui, eu vou parar, tá? Ó. E aqui, eu venho fazendo aqui a de baixo agora, ó. Tá vendo esse pontinho? Então, vou vir nessa direção. Ó, passo um pouquinho pra baixo. E aqui eu faço também assim. Tá? Aqui eu tenho que deixar mais arredondadinho. Quando eu for marcar com o lápis, eu deixo ele mais arredondadinho aqui. É só isso aqui. Então, vamos fazer do outro lado. Venho aqui, ó, contornando. Venho descendo agora, passando aqui por esse ponto, ó, e aqui eu venho só até aqui. Então, já tenho esse pontinho aqui, aqui é a voltinha do nariz, a partezinha de cima. 2 pontinhos aqui, ó, um do lado e outro do outro, que é pra fazer aqui, ó, a voltinha do nariz. Aqui, mais ou menos meio centímetro, eu vou fazer aqui, ó, um risquinho curvadinho pra cima. Aqui é o sulgo, né?
da boquinha dela. E aqui, bem pertinho, já vou fazer um uzinho. Tem que ficar olhando sempre pra ver se não tá torto, né? Já tava ficando, ó, um pouquinho torto. Pronto. Aqui é só puxar a boquinha dela pra um ladinho aqui e pro outro. Faz aqui, ó. Também, tá? Agora a gente pode tirar tudo isso aqui. Eu vou marcar agora a pálpebra dela, né? Que é bem aqui pertinho. Só vem acompanhando mesmo assim. E a sobrancelha, né? Ó, a sobrancelha dela, daqui pra cá eu marco mais ou menos 1 centímetro. Ó, faço o primeiro pontinho. E eu vou terminar aqui, ó, mais pertinho aqui do olho, tá? Que é mais ou menos meio centímetro. Então, é daqui pra cá que eu vou fazer, né, essa sobrancelhazinha dela, né? Só alguns risquinhos mesmo, puxando. Mesma coisa do outro lado, ó. Deixar aqui alinhado com essa, aqui, mais ou menos meio centímetro. Então, vem aqui só puxando aqui, ó. E agora eu vou começar passando o branco, vou aplicar em toda essa parte branquinha aqui do olho. Eu vou passar um pouquinho do branco aqui também, ó. Porque quando eu passar o azul, aqui vai ficar mais clarinho. E aqui eu vou passar também, tá? Eu vou passar também aqui na parte de cima, aqui, ó. Essa parte aqui que é a pálpebra. Aqui pra baixo eu só esfumo um pouquinho, tá? Que não precisa ficar muito forte. Agora, com o azul, eu vou preencher essa parte aqui da íris. Eu vou passar um pouquinho mais de branco aqui nessa parte de baixo, tá? Tô usando o mesmo pincel e eu não lavei o pincel, tá? Aqui, ó, sujinho aqui com o azul. Agora, eu lavei aqui o pincel e vou aqui com a tinta preta. Vocês podem usar um boleador, mas eu gosto de usar mesmo o pincel. Aqui eu vou controlando o tamanho aqui desse pontinho que eu quero. Agora eu vou contornar aqui, ó, o narizinho, a boquinha, tá? E os olhos também com a caneta Micron. Eu gosto de contornar com a caneta Micron,
pra depois eu colocar o escuro por cima, né, o preto. Porque essa canetinha aqui, ela, se você não tiver cuidado, ela borra um pouco, né? Como eu não tenho a micron preta, eu vou usar ela, então eu gosto de primeiro passar a micron marrom e depois eu vejo ali aonde que eu quero escurecer mais e vou passando essa daqui. Esse biquinho aqui, gente, que eu fiz, ó, vocês veem que eu passei a tinta aqui, ó, redondinho aqui, ó, contornando a íris, né? E o pontinho, ele tava bem aqui nesse cantinho. Então, eu fiz assim, porque eu vou passar um risquinho aqui, ó, que é pra ficar como se fosse aquele cantinho do olho, né? Aqui vem assim. Não precisa seguir o risco reto, né? Na Verônica eu não fiz isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Então, esse aqui é o cantinho, né, ó, que eu vim, fiz a marcação aqui. Quando eu vim aqui, passei esse redondinho, tá? Então, não precisa também seguir essa linha reta aqui, ó. Eu deixei ele solto. Contornei tudo, né? Vou fazer aqui o brilho do olho com o cabo mesmo do pincel. Dois, assim, pro mesmo lado. Antes da gente contornar aqui tudo de preto, né? Deixar ela mais bonitinha, a gente vai fazer a maquiagem. Então, eu vou usar aqui um pincel. Esse pincel não é o que eu tava usando pra tinta, tá? O que eu tava usando pra tinta é outro. Então, esse aqui já tá limpinho, ele também é macio. E eu vou usar aqui um tonzinho que combine pra fazer a boquinha dela, né? Então, viu, ó, dessa partezinha aqui de cima que eu marquei pra baixo, ó, viu, pintando. Você também pode fazer isso aqui com a tinta, tá? Deixa ela bem sujinha no pincel, sem excesso. E faz, ó, da pontinha pra cá, ó. Tá? Não puxo pra cá, eu puxo só pra cá, tá? Pra ficar uma boquinha pequena, bonitinha. Aqui também é só até essa parte aqui, ó, venho arredondando. Isso aqui. Eu vou usar aqui um outro tom. É um tonzinho mais de telha, né? Bem clarinho. E eu vou passar aqui no narizinho dela, assim, mais na pontinha e também aqui na lateral. Deixa bem esfumaçado.
E vou passar também aqui em cima, ó. Eu vou passar esse mesmo tom aqui também, ó, na pálpebra dela. O da Veronique eu deixei, eu coloquei um pouquinho mais escuro, porque a pele, esse tecido aqui, ó, ele é um pouquinho mais escuro que esse, bem pouquinho. E eu acabei achando muito pesado, né? Então eu vou fazer mais clarinho, pra não ficar muito pesado. Então, eu passo aqui e o excesso eu venho limpando aqui pra cima, ó. Pra não ficar muito forte aqui em cima. Olha só. Agora eu vou contornar aqui, ó, com muito cuidado. E aqui eu vou passar também, contornar aqui toda a íris dela. Aqui em cima a gente vai fazer aqui vai escurecer um pouquinho também com a tinta. E aqui a gente vai fazer os cílios, né? Então, vou fazer assim, ó. Vou começar mais ou menos aqui essa partezinha mais alta. Eu vou passar os cíliozinhos aqui pra trás, ó. E daqui pra cá eu vou puxar, ó, pra frente. São mais uns 2 ou 3, tá? Então, agora eu vou reforçar, ó, como se eu estivesse fazendo 2 em cada um. Gente, esses daqui, ó, bem fininho e pequenininho, tá? Bem delicado mesmo, ó. E é como se eu estivesse subindo, ó, fazendo esse movimento aqui, tá? Ó. Daqui do risco, enrolo e solto, ó. Aí, você pode deixar ele assim, ó, esse contorno do nariz e boquinha marrom. Pode deixar só mais escuro aqui, ó, no meio.
aqui. Ou você pode contornar tudo também, tá? Isso aqui vai depender muito do jeito que você olhar e gostar, tá bom? Ó, o da Veronique eu marquei ele todinho com o preto. Mas tem algumas bonecas que eu não marco, deixo marronzinho mesmo. Aqui na sobrancelha eu gosto de passar uns fiozinhos aqui, ó, junto com o marrom. Então, eu não passo por cima, né? Eu vou preenchendo aqui, ó, só alguns fios junto com o risco marrom. Agora, com um pincel, um pouquinho de tinta preta, tá? Já tirei aqui o excesso. Eu vou dar uma esfumada aqui, ó. Dar uma escurecida nessa partezinha aqui de cima. Pode fazer com a sombra também. Essa parte aqui, gente, vocês fazem antes de colocar o pinguinho de luz aqui, o pontinho de luz. Pra não ter risco de ter que refazer de novo, né, ele. Eu vou passar um pouquinho mais de branco nessa parte aqui, ó. Só dar leves batidinhas, ó, nessa partezinha aqui de baixo. Pro blush, eu vou usar um tonzinho assim, ó, mais rosadinho, mais escuro. E vou usar o pincelzinho mais grossinho. E ele é abaixo do olho, sem ser encostado no olho, tá? Abaixo do olho aqui, ó, cantinho da boca. Essa parte aqui todinha, tá? Da boca, essa parte aqui, ó. Eu vou passar um tonzinho, ó, deixa eu ver aqui qual foi, foi esse aqui. Ele é um tonzinho assim de telha, só que mais escurinho, vou deixar bem clarinho aqui, ó. Passar assim embaixo do olho. E também vou passar ele mesmo aqui na sobrancelha, deixa bem clarinho. Esse blush, gente, você também pode passar ele, ó, um pouquinho aqui no meio, ó, entre a sobrancelha, bem de leve, tá? Só um pouquinho. E fazer essa partezinha aqui também, ó. E agora, só o que tá faltando é um brilhozinho aqui no narizinho dela. Vou colocar aqui agora.
diluir aqui um pouquinho essa tinta. Um brilhozinho bem de leve, tá, gente? Vou até limpar aqui mais o pincel, ó, nessa partezinha aqui de cima. Só um pouquinho aqui também, tá? Que não tem excesso de tinta, gente. O pincel tá levemente sujo, ó. Só mesmo um pouquinho, pra não ficar nada muito marcado, tá? Ó, dos dois ladinhos aqui. Bom, então é isso. Aqui o rostinho finalizado. Eu espero que vocês tenham pegado aí bem direitinho, né? Um videozinho rápido. Mas assim, a questão da marcação mesmo, né? Porque a pintura não tem muito segredo. Eu não sou especialista, né, em pintura de rostinho. Vocês sabem que eu comecei a pintar rostinho faz pouco tempo. Então eu não manjo, né, de pintura de rostinho. Esse aqui é o jeito que eu faço. E é o jeito que eu tô ensinando pra vocês, porque eu prometi, né, que ia trazer a pintura do rostinho da Veronique, tá bom? Demorei a postar esse vídeo porque eu estou trazendo aqui, preparando aqui uma novidade pra vocês, justamente pra ajudar aqui na pintura do rostinho, tá bom? Então aguardem aí, tá? Os próximos vídeos que vai vir novidades também, projetos novos, tá? Então fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.